Nesse vídeo você vai ver o poder da sua escolha. Quando você escolhe um político, você está envolvendo toda a economia de um país nessa escolha. Afinal, o quanto a política pode influenciar a economia? 2023 é o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula é um político conhecido por ser populista com ideais socialistas. Você acredita que esses ideais políticos podem afetar a economia do país? A verdade é que a política e a economia de um país estão intimamente relacionadas. As decisões dos governantes afetam o funcionamento dos mercados, a distribuição de renda, o crescimento econômico, a estabilidade monetária e fiscal, a inserção internacional, entre outros aspectos. Por sua vez, a situação econômica também influencia o comportamento dos eleitores, dos partidos, dos grupos de interesse e das instituições políticas. O que isso quer dizer é que um governante vai colocar em prática, em todos os setores, os seus ideais. A influência da política na economia pode ser positiva ou negativa. Depende da qualidade das políticas públicas adotadas, da capacidade de coordenação e cooperação entre diferentes atores políticos, da previsibilidade e credibilidade das regras do jogo, da participação e controle social da sociedade civil, entre outros fatores. Vamos mostrar a seguir alguns tipos de políticas que influenciam na economia do país. Mas antes, deixe seu like, isso ajuda muito o crescimento do nosso canal e a divulgação de novos conteúdos. Aproveite também e ao final do vídeo se inscreva em nosso canal. A política fiscal refere-se ao conjunto de receitas e despesas do governo. Elas determinam o nível de déficit ou superávit público, o endividamento público, a carga tributária e gasto público. A política fiscal pode ser usada para estimular ou contrair a demanda agregada, afetando o nível de atividade econômica, o emprego e a inflação. Além disso, a política fiscal pode ter impactos redistributivos, afetando a desigualdade de renda e a pobreza. A política monetária refere-se ao controle da oferta de moeda e da taxa de juros pelo Banco Central, que afetam o custo e a disponibilidade de crédito, o nível de reservas internacionais, a taxa de câmbio e as expectativas dos agentes econômicos. A política monetária pode ser usada para manter a estabilidade de preços, preservar o poder de compra da moeda e evitar crises cambiais ou financeiras. A política cambial refere-se à forma como o governo determina ou influencia a taxa de câmbio entre moeda nacional e as moedas estrangeiras. Afeta o comércio exterior, a competitividade das exportações e importações, o saldo em conta corrente, o fluxo de capitais e as reservas internacionais. A política cambial pode ser usada para promover o desenvolvimento econômico, proteger os setores produtivos nacionais ou favorecer a integração regional ou global. Política comercial refere-se ao conjunto de medidas que regulam o comércio exterior do país, como tarifas aduaneiras, cotas, subsídios, barreiras não tarifárias, acordos comerciais e etc. A política comercial pode ser usada para estimular ou restringir as trocas comerciais com outros países ou blocos regionais, afetando o nível e a composição das exportações e importações, o saldo comercial, a geração de emprego e renda e a transferência de tecnologia. Já a política industrial refere-se ao conjunto de medidas que visam apoiar ou orientar o desenvolvimento dos setores produtivos do país, como incentivos fiscais, créditos subsidiados, proteção à propriedade intelectual, políticas de inovação, infraestrutura e etc. A política industrial pode ser usada para aumentar a produtividade, a competitividade e a diversificação da estrutura produtiva do país, promovendo o crescimento econômico sustentável e inclusivo. Mas e os riscos para os investimentos? Além de fatores de negócios decorrentes do mercado, os negócios também são afetados por decisões políticas.
há uma variedade de decisões que os governos tomam que podem afetar negócios individuais, setores específicos ou mesmo a economia em geral. Isso inclui fatores como a gestão de impostos, política fiscal, regulamentação de setores, política monetária, abertura comercial, leis trabalhistas, regulamentações ambientais, entre outras coisas mais. Mas também há algumas vantagens. Nos investimentos, conhecendo o estilo de política dos governantes, é possível tirar vantagens, como, por exemplo, investir em empresas que podem lucrar com medidas políticas, como empresas de commodities, quando o governo possui boa relação com outros países, ou quando alguma medida socioeconômica pode elevar o consumo durante um período determinado de tempo. O investidor que estuda e acompanha a política pode tirar muita vantagem na questão de compra e venda de ações. E você, investidor, o que você acha do atual governo em relação à economia? O atual governo vem tomando medidas que considera ideais, enquanto a oposição critica. Mas e você? O que tem achado das medidas tomadas pelo governo Lula? Você acha que vai surtir efeito? Acha que a economia voltará a crescer? Gostou desse conteúdo? Deixa o like, isso ajuda muito